Então vamos lá, vamos fazer o material trazer o material que eu produzi lá. Diogo, como você está muito em silêncio, eu vou querer te ouvir logo depois. Eu só vou explicar bem o que é o material, né? Eu peguei uma série de pilotos, acho que uns 10, 11 pilotos. E a gente montou lá um esqueminha, eu com Rosa, um roteirinho com 3 perguntas, e repetimos essas perguntas de temas que a gente aborda bastante aqui no programa para trazer para vocês. O primeiro tema não poderia ser diferente, é o botão de ultrapassagem. Ah, Vocês não vão ver a pergunta, né? Porque eu já dei uma pré-editada para reduzir. Eu só fui emendando as respostas. E antes da resposta de cada piloto, eu gravei um áudio apresentando quem é o piloto, né? Porque vocês não são obrigados a conhecer voz de piloto. Então eu vou pedir para os meus amigos à mesa aqui anotar o que eles acharem de interessante sobre o que cada um piloto falou para a gente voltar a discutir aqui depois, ou o que vocês acharam de desinteressante para a gente discutir. Mas a primeira pergunta foi basicamente o seguinte: olha, a gente tem um podcast, a gente discute bastante a Stock Car, e um tema que sempre gera muita discussão lá é o botão de ultrapassagens. Existem algumas pessoas que não veem nada contra, outras pessoas não gostam dele, porque gera ultrapassagens artificiais, é carro passando no meio da reta em vez de disputar a freada, e aí fica aquela alternância, numa volta um usa o botão passa, no outro usa e dá o troco, e fica aquela coisa, e não tem aquela coisa do automobilismo mesmo, de ir pra cima, disputar a freada e tal. Na sua opinião, tá legal como tá? Precisa de algum ajuste? Ou se tira o botão de ultrapassagem da Stock Car, o que você acha? Essa foi a pergunta. Então eu vou soltar a sequência de áudios agora aqui. Eu espero que o som fique legal. Até espero aqui dos meus amigos no nosso chat em off. Tipo, tá alto demais, abaixo, ou tá abaixo, aumenta o volume. E vamos começar a ouvir. Começa com a Bia respondendo, que vai começar de uma vez assim, talvez vocês não ouçam o nome Bia. Vou soltar o áudio e anotem, façam anotações. Bia Figueiredo. A minha opinião é assim, precisa do botão para dar mais mobilidade, mais agitação para a corrida. O Stock Car a gente está muito parecido, muito igual, ele é um carro muito pesado que não freia. Então, para acontecer as ultrapassagens, acontecer muita batida, muito esfrega, ainda mais que já tem. Então, o botão traz um pouco de estratégia e mais mobilidade. Vocês iam ver uma corrida muito mais parada, com muito mais esfregas e batidas, o que não é bom para as equipes. Acho que tem um limite aí para ser considerado. Eu acho que o botão ajuda bastante para a corrida ficar mais movimentada com mais chances. Daniel Serra. Eu acho legal o botão de ultrapassagem. Eu acho que entra uma outra coisa na corrida que é meio que um joguinho de xadrez. Tem que saber a hora de usar, a hora de guardar. Você tem que saber se o cara já usou ou não. Então é um outro tipo, é mais um ingrediente para a corrida. A questão é acertar a quantidade certa que tem que ter. Às vezes tem muito, às vezes ele é muito forte, às vezes ele é muito fraco. Então é difícil acertar isso na etapa, né, da parte da organização. Mas eu acho válido, eu acho legal. Galide Osman. Eu acho que o botão ele é essencial hoje para uma corrida. Eu acho que a gente assistiu hoje muitas coisas de Fórmula 1, essas coisas é um pouco diferente. Fórmula 1 é mais fácil de ultrapassar, Stock Car é difícil. Então, o público tem uns que, óbvio, que não aprovam isso, mas com certeza se não tivesse o push, eles iam assistir 1, 2, 3 corridas monótonas, na quarta vez não iam nem querer mais ligar a televisão. E hoje não acontece isso. Hoje a Stock Car está com um bom público, sempre tem as pessoas que acompanham a gente, e eu acho que é realmente importante, porque o carro Stock Car é um carro muito difícil de ultrapassar, a categoria é uma categoria muito disputada, para você ter uma corrida emocionante, eu acho que é essencial. Vitor Gens. Eu sou completamente a favor. A Stock Car é uma categoria com uma igualdade tremenda, né? Então realmente não é praticamente impossível a gente conseguir numa corrida inteira, se fosse sem push, fazer várias ultrapassagens sem a gente se tocar muito, sem acabar prejudicando a corrida um do outro. Então às vezes acontece, mas é sempre numa oportunidade, numa disputa. Mas eu acho que é válido, o push dá um ingrediente especial para a corrida, acaba virando um jogo muito de estratégia entre os pilotos. Acho que isso poderia ser mais fácil para a televisão, né? Talvez uma indicação no carro, uma luz, alguma coisa, isso já foi discutido pelos pilotos, que mostre quando um piloto está dando push. Eu acho que isso se tornaria
tornaria mais interessante para quem assiste conseguir acompanhar essa estratégia que é tão legal. Sérgio Jimenez. Olha, hoje é necessário sim o botão de ultrapassagem, né? Os carros estão cada vez melhores, a gente já está no 9º ano, se não me engano, do chassis. Então, a cada ano que passa, eles limitam alguma coisa em termos de mudança, então vai ajustando as equipes, vai deixando todo mundo muito próximo. E realmente, se não tiver um botão de ultrapassagem, fica muito difícil a ultrapassagem, né? Ainda mais que as corridas não são tão longas, né? A gente está falando de corridas de 40 minutos. Então, é difícil você ter um desgaste para daí começar a ter ultrapassagem. Então, eu acho que para não ter um botão de ultrapassagem, né? Ou seja, que é o push, teria que ter uma corrida mais longa, ou seja, uma corrida de 1 hora, 1 hora e 10, com, vamos dizer, 100% da borboleta. Por quê? Você vai ter um desgaste de freio, você vai ter um desgaste de pneu, você vai ter que saber dosar o carro, levar o carro da melhor maneira possível, os pneus, porque daí você vai ter um desgaste grande e aí vai começar a ter uma diferença de carro, de pilotos e de equipe. E com isso, você vai conseguir ter aí uma ultrapassagem sem, vamos dizer, sem ser artificial, né? Que hoje acaba parecendo um pouco isso. Ela acontece muito artificialmente também, que vocês veem, quando a gente usa a borboleta 58% no acelerador, e aí quando a gente usa o push, ela vai para 100%, ou seja, é quase o dobro da potência, a gente ganha 100 cavalos. Quando a gente usa 65% de acelerador, 65%, que é o caso daqui de Interlagos, por exemplo, você vai ver que já é bem mais difícil a ultrapassagem, porque você acaba não ganhando tanta potência, então o carro de trás tem que estar num ritmo bacana para conseguir te ultrapassar novamente, caso você faça essa ultrapassagem. Então é complicado, mas o automobilismo cada dia evolui mais, e o que mais evolui é o pneu e o freio, né? E cada vez limitam mais a potência, então por isso que sempre acaba tendo que ter alguma coisa, como acontece na Fórmula 1 com a asa e tudo aquilo lá. Então eu acho que assim, para não ter, teremos que ter corridas mais longas, para ter desgaste de pneu, desgaste de freios, e aí sim a gente ia ver ali, de 30 minutos finais, carros desgastando mais e aqueles pilotos que conseguem salvar mais o carro, fazerem ultrapassagem e andarem mais para frente. Júlio Campos. Então, isso daí até pra gente fica um pouco estranho, porque ficou muito mais difícil, você nem arrisca mais ultrapassar sem ele, porque é risco zero ultrapassar com o botão, então a gente sempre opta por ultrapassar com, lógico, ele poderia ter um pouco menos de potência, o que colocaria os pilotos mais lado a lado no final de uma reta, onde você ultrapassasse 1 ou 2 carros no máximo. Agora, eu acho que eu acho válido, eu acho que é bem bacana, você consegue ter corridas muito mais movimentadas com ele, com certeza, mas ele tinha que ter em algumas corridas uma potência não tanta diferença igual tem hoje, mas assim, tinha que ser mais variado, uma corrida com potência grande, uma corrida com potência pequena no botão, para que os pilotos também se atrapalhassem e ficassem sem ter certeza exatamente de como você vai chegar no final da reta. Tem pistas como Santa Cruz, que ele realmente só te coloca lado a lado, então assim, sem pista igual Curitiba, que ele te ajuda a ultrapassar no máximo um carro. Tem pistas igual Goiânia que você passa 5 carros, então essa coisa acaba sendo, às vezes, para o público muito frustrante, nesses lugares onde você consegue ultrapassar muita gente. Mas eles te colocam numa velocidade muito maior no final da reta, então você tem ultrapassagens muito legais também. Tem um cara que vem freando 20 km mais dentro no final da reta, alguém se joga, então assim, para quem entende, acha às vezes meio frustrante, mas no final que você acaba colocando em uma freada um cara 20 km mais rápido, e assim, aconteceram vários acidentes por causa do botão de ultrapassagem, e pilotos que são mais agressivos acabam usando ele melhor ainda. Marcos Gomes. Não, arrancar eu acho que não. Realmente se criou uma corrida muito mais movimentada do que era antes, mas de fato em algumas corridas ele é muito forte. Você passa até 2 carros na reta, depois os 2 carros te passam de volta, fica realmente muito artificial. Talvez no caso teriam a possibilidade de ele ficar mais fraco. Ele auxiliaria ao piloto a fazer uma ultrapassagem, se aproximar do outro na reta e aí fazer uma ultrapassagem como é no automobilismo, aquela na freada, aquela mergulhada que sempre foi antes do botão de ultrapassagem. Mas a gente pensa muito no público que não é também aquele público amante do automobilismo. O amante do automobilismo não vai gostar, óbvio, mas a gente precisa
de um outro tipo de público para a categoria crescer cada vez mais. E esse outro tipo de público não liga se a ultrapassagem é uma mergulhada ou se ela é um botão. Eles só querem realmente ver a disputa, querem ver uma ultrapassagem, não, por exemplo, como acontece na Fórmula 1, que as ultrapassagens são raras. É realmente difícil agradar a todos, mas na minha opinião deveria ter um push um pouco mais fraco para fazer, por exemplo, o trabalho que a asa, o DRS faz na Fórmula 1, que ele vence, consegue chegar no piloto e tentar a ultrapassagem na freada. Eu acho que esse seria o melhor dos mundos aí. Denis Navarro. Acho que assim, um pouco do que está acontecendo no automobilismo como um todo, você vê a Fórmula 1 com DRS, você vê todas as categorias procurando um meio para realmente ter uma emoção um pouco maior. Eu acho que talvez o que acontece na Stock é que a gente não achou a medida certa. Então, acho que tem alguma coisa aí para a gente conseguir alinhar qual que é a melhor forma. Não acho que estamos nela ainda, mas eu acho que é muito importante pelo show, pelo público, por o pessoal gostar da ultrapassagem, até porque assim, quem não convive tanto no meio, o cara quer ver ultrapassagem, quer ver bagunça. Lógico que a gente que vive no meio gosta mais daquela ultrapassagem sofrida, né, de lado na curva. Então acho que é isso que falta um equilíbrio para ficar mais interessante o negócio. E é isso, meus caros. Temos aí quase 10 minutos de áudio de resposta sobre o botão de ultrapassagem com 10 pilotos. Diogo Gomes, espero que você tenha feito alguma anotação e diz aí pra mim se mudou teu ponto de vista, ouvir tantas respostas, te fez refletir, o que você achou do que você ouviu? Não, honestamente não. Inclusive, não desmerecendo os áudios, que foram incríveis, e até meus companheiros aí fizeram anotações até mais detalhadas, mas eu queria só focar no ponto principal, que era a minha ideia antes de tudo isso, e que agora ficou mais reforçada do que nunca, principalmente em cima da opinião do Gimenez, que foi incrível, para melhorar, não só o show, vamos esquecer show, para melhorar as corridas como um todo, e aí acho que o Fábio Campos vai discordar de mim, eu acho que alguns aspectos são necessários. Você mexe em pneu, você mexe em regras, e um desses pontos pode ser esses artifícios, né, que você acaba usando, aí o famoso e tão odiado DRS, e entre outros como foram citados aí. Tem categoria que nem fazendo isso consegue, vulgo o DTM, por exemplo, que a gente já citou. Mas a Stock ela consegue fazer corridas boas, no meu julgamento, pelo menos. Mas essa questão do push realmente é uma discrepância absurda. O Gimenez, eu acho que ele fala muito bem quando ele fala, olha, a gente precisa, não só o Gimenez, vários outros pilotos falaram isso também, falaram, olha, a gente precisa fazer um ajuste em termos de potência, ou coisas do gênero, né? De forma que, sem ele, engraçado como todos os pilotos concordaram nisso, né? Sem ele a gente não consegue fazer corridas movimentadas, corridas que vão gerar uma expectativa, que vão gerar uma animação, desde do cara que só quer ver o show até o cara que é fã mesmo, que é cabeça de gasolina, que vai lá só pra assistir a corrida, pra ver batalha mais apertada. Então, é incrível como todos os pilotos têm um consenso claro de que a gente precisa ter esse push. Então, já que a gente precisa ter, vamos acertar ele, né? Vamos tentar encontrar uma maneira de ajustar ele. O próprio Gimenez fala, se não me engano, em Goiânia, que ele diz que você aperta o botão e você consegue ultrapassar 3 pilotos sem nem suar, né? Sem nem ter nenhum esforço extra. E em outras etapas que você, como Interlagos, por exemplo, que você aperta o botão e você mal consegue se aproximar do carro que está à frente. Talvez esse fosse o cenário ideal, né? Promover que o carro se aproxime a ponto de brigar. Mas no final das contas, deixar tudo na mão do piloto, né? Deixar para o piloto decidir e não pela potência que vai ser gerada pelo botão, né? Pelo push, para definir a ultrapassagem em si. Talvez uma forma de aproximar seja o que a mais, né? O que realmente interessa. É como eu falei, não mudou muito minha opinião, era basicamente isso que eu pensava, né? A Stock, assim como várias outras categorias, depende desse artifício, no caso da Stock, o Push to Pass, depende desse artifício. Agora, ele precisa ser trabalhado de forma a melhorar, a igualar ele, né? Para que ele não vire algo, ou melhor, ele não se torne algo como tem em várias etapas, algo discrepante.
algo que realmente frustra você ver. Talvez o show marque muito, mas para quem é mais de corrida, que nós sabemos que é o público que realmente leva para frente, como bem falou o Fábio Campos alguns minutos atrás, se frustra com isso. E realmente se frustra. É o que a gente bate nisso há muito tempo e vai continuar batendo, né? Outra coisa que me chamou extrema atenção é a maneira como eles sempre falam em público de fora, né? É um negócio que parece meio enraizado em todo mundo. Aquele tão louco por corrida, aquele público que tá vindo de fora, que quer ver show, aquele público que tá indo porque a estoque tá lá, mas enfim, não conhece piloto, não conhece ninguém. Eu acho, e é a minha opinião, eu acho que uma categoria não consegue viver só fazendo corrida e só fazendo evento para esse tipo de pessoal. Tem que ter, sim, a parte desse pessoal. Tem que ter aquele pessoal, tem que ter muita ação para criança, por exemplo. Tem que ter essa questão de você ter aquela primeira aproximação, aquela primeira chamada da categoria para esse povo que não é tão próximo. Mas a questão mesmo, o povo que fica é aquele povo que você acaba fidelizando ele. E fidelizando ele com esse tipo de corrida, você não vai conseguir. Realmente não vai conseguir. Então, bom, primeiro, parabéns. Primeiro não, né? Agora, no final de tudo, parabéns pelos aulas, pelo seu trabalho, o trabalho do Rosa. Muito interessante ouvir a opinião de vários pilotos assim. Gostei bastante, mas é mais ou menos ali o que eu já pensava. Bárbara Franzin, e as suas anotações? Eu anotei muita coisa aqui. Eu concordo com muitas coisas que o Diogo comentou sobre essa questão dos botões e também sobre as entrevistas. E assim, o material tá assim, incrível. E quem me animou bastante falando foi o Sérgio Gimenez, porque ele foi um dos poucos que falou: precisa ter o botão, mas para não ter, você poderia fazer isso, isso e isso, ter essa opção. Então, para mim, já mostra que é um piloto que tem um pouco mais de conhecimento, né? A gente sabe que ele já passou aí por várias categorias internacionais, é um pouco mais gabaritado, então eu acho que realmente foi uma opinião, assim, bem diferenciada. E tem pontos também que me deixam até um pouco, não vou dizer chocada, porque o próprio Slaviero, ele já tinha comentado, né, que essa era a tendência da Stock Car, era isso que eles iam fazer com a categoria, levar o automobilismo para quem não é o fã de automobilismo. Então, como o Marcos Gomes ele cita, pensamos no público que não é o amante das corridas, que não vai gostar, mas a gente precisa do outro tipo de público para a categoria crescer mais, e esse público não liga para isso. Então essa foi também uma frase que me pegou bastante, assim como o Denis Navarro, que ele fala que quem não convive no meio quer ver bagunça, e quem é do meio gosta de ver a ultrapassagem sofrida e na medida. E o que me decepcionou um pouco é a maioria dos pilotos realmente concordar que é essencial. Então, para mim, a questão fica muito mais no formato da categoria, então, que são corridas curtas. Como o Gimenez disse, então, não tem essa possibilidade do carro se desgastar e aí, então, ter a possibilidade de fato, a gente conseguir essas disputas na pista, né, essas brigas, sem simulação, né, sem esse botão. Eu também achei interessante o que o Vitor Gens falou, de talvez dar uma sinalizada nos carros, né, para mostrar em que momento está sendo usado o push to pass. Na Indy tem isso, né? O visor ao lado mostra lá que o piloto está usando push to pass. Então, assim, eu acho que hoje em dia um ponto complicado da Stock Car é que a gente não sabe quando as ultrapassagens são reais e quando as ultrapassagens são as artificiais, porque a gente não tem nada que ajude a identificar. Então, pelo menos eu levo para o lado de que quase todas são por conta do botão, pouquíssimas são realmente ali no braço. Então, se tivesse esse tipo de indicativo, seria interessante. Que mais aqui das declarações? E eu fico assim, um pouco, talvez, chateada com quem fala só que traz agitação, se não tivesse isso, a corrida ia ser muito chata, então o botão colabora. Pelo lado da estratégia, que foi uma coisa que o Daniel Serra citou até que bem, foi interessante, ou talvez de se ter diferentes tipos, né, de push, então um que tenha, sei lá, 20 cavalos, outro que tenha 30, e aí você usa em momentos diferentes da corrida. Mas eu não sei também se essa é a solução, e ficou claro que boa parte dos pilotos segue aí o discurso
do que a categoria quer prezar, né? Então vamos ser os cordeirinhos aí, tem que ter o botão, não vamos tentar brigar muito contra isso, porque a gente sabe que não vai mudar, então vamos seguir esse caminho. Então, para mim foi mais ou menos o resumo, mas eu queria dizer que eu fiquei bem assim feliz com de todo mundo que falou. Para mim, o Jimenez foi o que quis explicar mesmo como seria possível a gente ter esse automobilismo sem ser artificial. Então, para mim, assim, é o que a gente já estava falando, né? Coloca ele no lugar do Slaviero, né? Já faz ele ser o diretor da Stock Car, né? A gente estava brincando aqui nos bastidores também. E é bem legal, até um pouco, só para citar também um outro piloto que falou, Júlio Campos, né? Que ele fala que por público é frustrante, né? Como o Diogo citou, porque às vezes você passa muita gente. E também para quem entende, fica frustrante. Então, para mim, acho que é isso. Nós que entendemos, nós que ali acompanhamos a Stock há muito tempo, achamos frustrante, não gostamos, mas paciência, gente, porque é isso que traz gente nova para a categoria. Esse é o resumo. Em determinado momento, eu até brinquei com o Rosa, que estava lá comigo no sala, eu falei, Rosa, não é possível, cara, trancaram esses pilotos tudo numa sala e falaram, olha, é essa resposta que tem que dar para lavagem cerebral. Não é possível que não vai ter ninguém que vai falar outra coisa, uma coisa diferente. E a gente viu que foi realmente, assim, todos concordam que tem que existir, alguns deram pensar em solução e tudo, alguns fizeram algumas críticas. Não, eu também acho que devia acabar com isso, que eu também não teve. Mas, Fábio Campos, e as suas anotações? Raposo, eu poucas vezes da história do Café com Velocidade, eu tive tanta... Eu estou tentando achar a palavra. Eu tive um reforço tão grande de que vale a pena ter as convicções que eu tenho. Poucas vezes eu tive uma sensação tão forte assim de que prossiga nas suas convicções, não abandone o barco, não abandone a luta, diria o outro. Né? Apesar de a gente já ter recebido e-mails aqui, né, eu me lembro de um e-mail, inclusive, mandado por um ouvinte chamado Rafael Rosa, que eu acho que talvez nem nos ouça mais, porque eu cometi um pecado enorme. Ele mandou um e-mail em maio, eu me lembro muito bem disso, fazendo elogios, assim, claro que a modéstia, eu não vou ler o e-mail dele aqui, mas fazendo elogios, assim, muito legais, assim, do trabalho, enfim, me citando, citou a Bárbara, citou o Thiago, enfim. Lembro que ele falou assim, não vou o Rosa não, porque o Rosa está só começando, ainda achei até divertido. Ele falou assim, não, a Rosa eu não vou analisar porque está só começando. Mas foi um e-mail daqueles que te incentivam a continuar mesmo. Um e-mail, você vê que as palavras não são palavras automáticas, são palavras de alguém que realmente escuta e eu lembro que ele até falou, olha, às vezes eu me pego até com raiva, mas enfim, a gente acaba pensando. Foi um e-mail daqueles, eu vou acabar trazendo ele aqui, depois eu vou acabar achando, porque acaba merecendo, eu vou pular a parte em que ele fala de mim e colocar a parte geral do programa. Um e-mail mas nem esse e-mail que eu estou citando aqui agora, me deu uma gratificação, entre aspas, tão grande, um incentivo tão grande a seguir a linha que a gente segue aqui. Porque eu não sei se eu estou falando aqui uma besteira tremenda, mas eu não sei se o Raposo, por exemplo, que divide esse microfone também aí há muito tempo comigo, também teve essa sensação. Eu fiquei com a sensação de que esses caras estão falando tudo que a gente fala aqui. Esses caras estão batendo na ferida que a gente bate aqui. Alguns esbarraram de uma maneira, alguns de outra, mas enfim, no final das contas, né, são tantas as anotações que dá um programa. Se vocês quiserem falar assim, ó, semana que vem as anotações do campo são a pauta, tá feito aqui um programa, né? Tá aqui na minha frente, num pedacinho de papel. Né? Porque o que foi falado, como por exemplo, jogo de xadrez, foi citado nominalmente essa expressão por um piloto aí, que eu não me lembro, um dos primeiros a falar, acho que foi o Daniel Serra. Não me lembro. É uma expressão que não só já foi usada aqui, como eu me lembro que alguém no chat, eu não vou me lembrar quem agora, até questionou, ou alguém no e-mail até questionou, mas espera aí, o que você quer dizer com o jogo de xadrez? Eu me lembro que voltei e expliquei, olha, xadrez, a questão da estratégia, né, o automobilismo... Deve ter sido o Siqueira, será que não? O Siqueira que joga muito xadrez? Foi o Siqueira, não, pode até ter sido, cometendo aqui mais uma falha grave de memória, mas alguém até questionou o que eu quis dizer, pode ter sido o Herrera, que sempre questiona as nossas expressões de uma maneira sempre muito altiva e muito inteligente. Eu não lembro, eu só lembro que eu citei a expressão jogo de xadrez, alguém mandou um e-mail ou falou no chat
estranhando, e eu me lembro que, inclusive, você se lembra disso, Raposo? Eu me lembro que, inclusive, citei a questão, não, o jogo de xadrez que eu quis me referir é de mexer peça, você está correndo, o automobilismo é um esporte de transpiração, né, para usar um clichê bem daqueles, bem, né, horrorosos mesmo. Não é um esporte de você não é ganhar só com a cabeça. Tudo bem, tem alguns pilotos que têm esse estilo, mas não é isso. O esporte não é não ganha quem pensa melhor, ganha quem guia melhor. Né? Na teoria deveria ser essa. Então ver um piloto usando essa expressão jogo de xadrez me deu uma satisfação muito grande, porque é uma analogia que já foi feita aqui no programa. Né? O que é o jogo de xadrez? É você ganhar porque você fez uma estratégia melhor, que você planejou, você pensou melhor. Né? Não porque você, no caso do automobilismo, pilotou melhor. Há uma grande diferença entre pilotar e jogar xadrez a 300 km por hora. Eu espero que o ouvinte esteja entendendo. Outra coisa que chamou a minha atenção, né, que eu marquei aqui 4 pilotos terem falado isso, que essa talvez mude um pouco o meu conceito sobre automobilismo, que é a questão do carro igual. A gente precisa do botão de ultrapassagem porque os carros são muito iguais. Né? Então o que a gente precisa é de mais Mercedes, mais Ferraris dos anos 2000. Né? A ultrapassagem ela vem no carro desigual. Você tem que ter um pelotão com 1,5 segundo de diferença entre carros. É assim que a solução Não, eu discuti isso, só te interrompendo rapidinho com o Rosa lá, assim, mas eu falei assim, Rosa, o argumento que eles dão, pra mim, é exatamente o argumento pra não ter o botão. É reverso, exato. Porque se os carros são iguais, é o talento que vai fazer a diferença. Agora, se os carros tivessem 1 segundo de diferença pro outro, aí eu concordo que precisa de um botão, porque se é um botão, não tira esse 1 segundo no braço. Agora, se os carros são tão iguais, sim. Os braços não são iguais. Com certeza os braços não são iguais. Não, e se os carros são iguais, a chance de você ter uma coisa, igual você teve realmente no sábado, uma classificação decidida por milésimos, mas você imagina, um pelotão, a Stock Car já fez isso várias vezes, a Stock Car já colocou 20 carros no mesmo segundo, 25, a Stock Car dos tempos não tão antigos assim, né, a Stock Car dessa nova fase, digamos, da Stock Car começou muito com isso, você tinha quase que os 30 pilotos, já aconteceu, se pesquisarem a história da Fórmula 1, eu sou capaz de achar aqui e encontrar nos meus alfarrábios. Já teve 30 pilotos, eu sou capaz de dizer que a Stock Car já teve 30 pilotos no mesmo segundo. Então, se isso não é bom para ter ultrapassagem, eu não sei mais o que é. Porque se você pega carros que estão 1 milésimo, mas é um fiozinho de diferença, na hora que você põe esses carros na corrida, eles não vão, na pior das hipóteses, eles não vão se distanciar uns dos outros. Né? Claro que isso tudo é uma teoria enorme, porque um vai desgastar mais pneu, um vai ter isso, vai ter aquilo, é lógico. Mas o ouvinte entende, o ouvinte sábio entende, não Fábio, sábio, entende o que a gente está querendo dizer. Então esse argumento me parece muito minimalista, um argumento um pouco superficial de você dizer, não, os carros, a gente precisa do botão porque os carros são muito iguais. Ora, se os carros são muito iguais, eles vão andar próximos. Aí entra a explicação perfeita do Sérgio Gimenez. Porque foi perfeita, porque foi técnica. Porque ele não falou blá blá blá. Ele apontou o dedo para a solução, inclusive, que é uma coisa que muitos não conseguem. Né? Nós tentamos aqui e muitas vezes não conseguimos. Ele deu a solução que seria uma solução belíssima. Ele coloca até, eu senti na voz dele até um tom meio de, mas teria que fazer isso. Né? Se eu estivesse perto dele, falaria, mas é que tomara que façam isso, porque vocês viram a solução que ele citou? Corridas mais longas, um material que tem que ser administrado, mas que pode ter uma variação, que é o segredo da Fórmula 1, né, o que a Fórmula 1 se apega para tentar salvar suas corridas, que é o desgaste de material, né, de um material, né, porque eu já citei aqui o desgaste de material da Fórmula 1, 90% deles é nocivo, né, é o carro que não aguenta a temperatura, porque está atrás do outro, é nocivíssimo, para inventar uma palavra. Mas ele cita uma questão, né, da corrida mais longa, é o ponto da resposta dele. Né? Para tirar o punch do pé, a gente tinha que fazer uma corrida mais. Né? É como se fosse, para ganhar dinheiro a gente precisa ficar mais rico. Né? São dois caminhos excelentes, são dois que fosse um ajudaria, né, o outro por eliminá-lo e por fazer justamente o que nós falamos aqui antes de ouvir os áudios. Né? Mas não sei se você se lembra, mas nós perguntamos o Slaviero, em vez de fazer 2 corridas, você só faz uma corrida mais longa? Sim, falamos isso. E ele falou. Se não me engano, a resposta dele foi que não traria atrativo, sei lá. Ele falou, ele citou outros campeonatos, enfim. Acho que foi até você mesmo que tocou isso com ele, enfim. Acho que vale a pena, mais uma vez, acho que a gente já fez isso
2, 3 programas, mas acho que vale a pena mais uma vez colocar o link do programa do Slaviero, enfim, para quem quiser, né, para quem agora nessas férias do automobilismo, não, quer saber, tem ouvinte, né, o Fabrício Dutra falou semana passada, eu fui lá, ouvi o 410, o programa das previsões, então... Salvou, inclusive, te citou lá, falou que você, né, te salvou, depois você explica o que ele lembrou uma coisa que nem você lembrava, enfim, que ele ouviu, né, você falou que ouviu, né, se bem que você falou que ouviu o programa. Eu falei que eu não consegui ouvir tudo, É verdade. Mas, enfim, então a explicação do Sérgio Jimenez é perfeita. E eu gostaria de citar, só para encerrar, né, essa questão das convicções, que eu fui ouvindo e fui pensando... Meu Deus, eu nunca me senti tão correto, eu nunca senti que eu segui uma linha tão verdadeira. Porque a gente viu o piloto seguindo, a gente viu o piloto falando. Para mim, a frase do Campos né, sobrenomes à parte, mas é fatal. A gente nem arrisca mais. O piloto nem arrisca mais, que é uma coisa que eu já disse aqui também, que é o piloto trocarem. Né? Uma coisa podia ser, eu concordo, o Diogo Gomes falou que eu ia discordar dele, não. As coisas podiam se complementar. O botão de ultrapassagem ele podia ser uma coisa utilizável de uma outra maneira. Ninguém aqui no programa me vê criticando semana após semana o push da Indy. Né? Vão falar que é por causa... Pelo amor de Deus. O ouvinte sabe da minha imparcialidade com a Indy, que eu já critiquei e elogiei com a mesma dimensão quando assim mereceu. E eu não fico aqui criticando, porque o da Indy ele não é notável dessa maneira. O da Indy existe, ele tem lá, como a Bárbara citou, ele é visual, inclusive para quem está na arquibancada, né, no sentido de que dá há uma indicação no carro ali que se dá para se ver de longe, ou a Bárbara até pode dizer, já que ela viu os carros de perto esse ano, nós não tivemos essa chance, ela teve, mas é um push to pass que não estraga a ultrapassagem, não estraga a categoria, não faz o que disse o Júlio Campos, que disse, você nem arrisca mais. Ele falou essa frase é... Né, o material, eu também me junto ao que disse o Diogo Gomes, o material é riquíssimo. Esse material não pode ser perdido, esse material tem que ser utilizável. Esse material tem que ser mandado para assessor de imprensa, tem que ser mandado para... Né, ainda que ele vá morrer no correio eletrônico, na caixa lá de e-mail, mas tem que ser mandado para Vicar ouvir. Né, tem que ser mandado para televisão, para jornalistas, melhor dizendo. A televisão não quer saber disso. Mas para alguns jornalistas, alguns que estão lá muito perto da categoria, o material é riquíssimo. Né, disse também o Gomes, outra coisa que reforçou a minha convicção. Ele disse, a gente tem um problema, porque a gente passa às vezes 2 carros na mesma reta. E ele disse, nós temos um problema, nós passamos 2 carros na reta. Aí na hora que ele disse isso, sabem quem que eu pensei? Nos narradores. Porque até os pilotos colocam capricho! Exatamente. E é uma das teclas que eu bato insistentemente aqui no programa. Né? Da falta de crítica da imprensa, que eu já disse várias, já teve... vamos começar a falar hoje. Peraí, meu amigo. E aí eu me lembro que nessa época eu ainda ocupava um cargo que hoje é do Rosa, que é criar as enquetes. E aí eu, por querer, assim, vou colocar essa ultrapassagem na Lembro enquete. disso. E que ganhou disparado. Então não coloca só da imprensa, não. Temos os ouvintes nossos também, que ainda bem são ouvintes críticos, que a gente não concorda com tudo que a gente fala, eles têm as próprias ideias deles, mas eu estou salientando aqui, que ganhou como a melhor ultrapassagem naquela semana. Mas você tem razão, você está muito bem observado. Esse é o tipo de interrupção que eu adoro ter, que é pontuar a coisa com perfeição. Você está certíssimo. Mas aí é aquele negócio do valor, do peso da imprensa. Muita gente gosta da ultrapassagem porque o narrador está berrando. Né? Muita gente, né? Meu Deus, as pessoas têm poucas pessoas, eu vou ser criticado. Vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar. Mas as pessoas são altamente influenciáveis por narradores. Altamente colocam o narrador como uma figura-chave na relação dela com o automobilismo. Não como apenas uma pessoa que está ali sendo um intermédio. Não, como uma pessoa que é fundamental. Né? O que eu vi na semana, na tragédia da Chapecoense, o que eu vi de gente no Twitter, no Facebook, meu Deus, o Galvão, como ele está mal. Nossa, como ele está emocionado. Meu Deus, pobre. Teve gente que chegou ao cúmulo de dizer isso. Pobre dele. Nossa, coitado, estou com pena dele. Então, Raposo, a verdade seja dita. As pessoas engolem os narradores goela abaixo.
Poucas pessoas têm um nível crítico de dizer, não, peraí, esse cara está tendendo para cá. Não, esse cara está até certo, mas não concordo. Não, normalmente o que é falado à televisão vira, isso é, Bárbara sabe, isso é uma matéria de se estuda isso um semestre no jornalismo. Né? São as teorias que se estuda no começo do curso de jornalismo, são as teorias, teoria empírica, teoria, enfim, as várias teorias que você tem lá no começo, que são os modos como a televisão atinge a cabeça das pessoas, os modos como a mídia entra de uma maneira ou de outra, por exposição, enfim, por insistência, por linguagem. Isso é matéria, isso é estudo, isso é ciência. Né? E isso acontece. Então são poucas as pessoas que conseguem fazer esse filtro. Então eu gostei muito dessa frase do Gomes, quando ele disse 2 carros passar na reta, para nós é um problema. Ele usou a palavra problema, não fui eu dessa vez. E toda vez que isso acontece, os narradores vibram e berram. Então é o atestado final e protocolado em cartório de que o narrador está fora da realidade. Mais uma vez, para o ouvinte não achar que somos nós que pegamos no pé. Vocês são chatos, vocês são contra a Globo, vocês são contra... Não é isso, não é absolutamente nada disso. Né? É o lidar com o produto. E é uma tecla que a gente bate aqui, meu Deus, há 9 anos. Eu tenho certeza que desde antes de eu entrar no café, eu estou aqui, sei lá, acho que uns 5... Eu tenho certeza que essa questão da imprensa é analisada aqui, não fui eu que trouxe isso. Tenho absoluta convicção, porque inclusive a Bárbara é jornalista formada, enfim. E o Raposo está no meio, já estava no meio. Então, é legal, porque o ouvinte do café tem alguns valores que a gente passa, que ele pode concordar ou não, que ele pode rebater, que ele pode discutir, mas que há um fundo de verdade tem, que foi essa frase do Marcos Gomes. E o final, deixa eu ver se eu posso encerrar aqui, as notações são tão grandes que eu vou deixar algumas para trás. Mas o Navarro que coloca aqui também, nós não achamos o ponto ideal. Nós gostamos de disputa. Ele fala, o Navarro, ele fala, nós gostamos da disputa da freada. Que é outra coisa que é o bato que eu coloquei, inclusive quando da aposentadoria do Rosberg, que eu falei a questão do cadê a diversão? Cadê o piloto, né, sair do carro e falar, oh, que delícia de corrida, pô, essa eu tive que suar. Né? É o Verstappen no Brasil, que deu uma volta inteira com o braço erguido, né, de vibração, da satisfação da corrida, que ele era mais um terceiro, um cara que já ganhou corrida, que já está se acostumando com o pódio. Por que aquela vibração dele lá em Interlagos? Porque o cara fez uma corrida. Eu citei o Rossi. Por que o Rossi corre até hoje na MotoGP? Porque o cara baixa a viseira e ele vai se divertir. Acima de tudo, é claro que ele vai competir. Ele passou do ponto o ano passado. Enfim, é um cara que não está brincando, mas ele está se divertindo. Há uma grande diferença entre brincar e se divertir. Então, eu estou absolutamente feliz com os áudios. Achei que ia todo mundo para a mesma linha do não, é isso aí, vamos público assim, precisamos buscar o público. Acho que não, talvez estejamos discordando nós aqui entre nós agora. Acho que no final, as últimas colocações foram mais, se não quiseram atacar, como não atacam hoje em dia, mas conseguiram, né, demonstrar que mesmo sem querer, sabem que existe um problema, sabem que existe uma coisa a ser trabalhada, sabem que algo não está certo. Então eu fico muito, muito satisfeito de saber que nós aqui não estamos dando nós não estamos lançando uma ideia cega. Ah, o café tem essa filosofia, eles enxergam assim, mas eles estão fora da realidade. Não. Estamos dentro da realidade. Podemos estar longe de ver alguma coisa. Podemos estar remando totalmente contra a maré, no sentido de vai acontecer ou não vai. Mas os áudios hoje deram a certeza de que os pilotos sabem muito bem, ou a maioria deles, ou os mais críticos, sabem muito bem que aquilo não é, que esse artifício não é assim que tem que usar, não é o tipo de corrida que muitos deles sabem que é corrida de verdade. Beleza, Fábio Campos. Deixei um monte de anotação sem falar, tá? Só para deixar registrado. O que eu vou fazer agora vai ser diferente, então vou só dar uma... Rapaz, se me permite, desculpa te cortar, favor, é porque eu anotei uma frase que eu escolhi não colocar naquele meu comentário inicial porque ele fugia, eu não quis quebrar essa linha, mas a frase do Galli de Osman, legal, que diz: na Fórmula 1 é mais fácil, ultrapassar na Stock Car é mais difícil. Em que mundo vive o Galli de Osman, pelo amor de Deus? Se na Fórmula 1 é mais fácil, acabou. Aí não tem o que fazer. Aí eu me rendo a todos os pilotos e push to pass. Porque se na Fórmula 1 é mais fácil, né, de Gomes, onde um piloto vira 9 segundos mais alto do que a pole na última corrida e ninguém ultrapassa ninguém atrás dele, não é, de Gomes?
Poxa, é uma frase que eu até falando, né, pro ouvinte, eu até busquei aqui o chat e falei, nossa, quem foi que falou isso? Porque eu ouvi e eu fiquei até meio desnorteado, mas essa me chamou a atenção. A gente falou de vários comentários úteis aí, né, de inúmeras maneiras, esse me chocou. Sim, perfeito. Bem lembrado, bem citado.